Seja bem-vindo ao podcast Despertando o Poder do Corpo. Meu nome é Letícia Monclara, eu sou fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e durante essa primeira temporada eu quero te provar que o seu corpo é poderoso e através do desenvolvimento do poder de todas as capacidades físicas que você tem, você pode sim melhorar a sua saúde mental e conquistar todos os seus sonhos, desejos, ambições. Chame como você quiser. Nesse primeiro episódio da nossa primeira temporada, eu quero te explicar por que eu acredito tanto no poder do corpo e por que você também deveria acreditar que desenvolver todo esse potencial que você acredita que não tem vai te levar para o caminho certo, para o caminho da felicidade e da satisfação. Eu sei que essa ideia vai ficar mais clara ao longo dos episódios dessa temporada. Porém, hoje a gente vai desenvolver aqui um pouco nessa conversa. E em todo momento que você tiver alguma colocação, deixa aqui nos comentários se você estiver assistindo pelo YouTube ou se você estiver assistindo por alguma outra plataforma de streaming, você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, Doutora Letícia Monclaro. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo? O nosso corpo é a nossa primeira e última casa. Você pode até mudar de casa, de bairro, de cidade, de emprego, mas o seu corpo é que vai te acompanhar em todas as etapas. Na infância, na descoberta do que é mão, o que é boca. Com certeza, se você tem criança em casa, você já viu a criança estudando a própria mão, estudando o pé. Quando descobre que é o pé, ele não sai da boca. E isso vem do conhecimento do seu poder. Se o neném não identifica que ele tem um pé, como é que ele vai começar a andar? Como é que ele vai começar a entender que ele pode ir do ponto A ao ponto B com os próprios pés? Então a gente está eternamente despertando e desenvolvendo o poder do nosso corpo. O poder é a funcionalidade, o poder são as capacidades. Na adolescência, a gente começa a descobrir um outro lado do corpo, o lado da sexualidade, o lado onde você se relaciona, onde você sente coisas diferentes, onde você se toca ou o outro te toca. E isso vai ser ainda aprimorado durante a vida adulta. Além do mais, a gente vai começar durante a vida adulta já ir sentindo os efeitos do envelhecimento. Caso você não saiba, infelizmente a gente começa a envelhecer a partir dos 25. Então não vai ter jeito agora, a partir de 2024, eu começo meu processo de envelhecimento. Através da minha história, eu agora gostaria que a gente refletisse juntos como que anda a sua visão sobre si mesmo. Porque a vida é a história que a gente conta sobre a gente. Como a gente se enxerga vai delimitar se a gente vai alcançar ou não os nossos sonhos. Até eu estava conversando esses dias com uma amiga minha que ela foi comprar um carro e aí ela deixou de comprar o carro dos sonhos dela porque ele custava R$8.000 a mais, pensando que ela não conseguiria pagar o carro a tempo ou a diferença da prestação e nem nada do gênero. Ela conseguiu mais trabalhos, porque ela também é autônoma, e ela, ao invés de pagar o carro em 2 anos, ela pagou o carro em 1 ano. Então, quer dizer, ela conseguiria comprar o carro dela dos sonhos se ela tivesse confiado no potencial dela de trabalhar mais e ganhar mais dinheiro. Então, como a gente se enxerga é muito como a gente vai viver. Como você enxerga o seu potencial físico também diz muito sobre como será a sua psique. Vamos à história que você vai conseguir entender melhor e eu quero que a todo tempo você pense em como é a sua história com o seu corpo. Combinado? Esse é o exercício de hoje e vai acontecer durante todo o episódio. Eu nunca fui uma criança que tivesse grandes capacidades motoras. Como eu nasci com a deficiência visual, eu tenho visão baixa, eu não era a criança mais atlética, aquela criança arteira. Eu era uma criança mais quietinha, de brincar de boneca, ali no cantinho de Barbie. Gente, como eu amava Barbie. E aí eu ficava mais ali no cantinho. E pelo meu corpo não ter as mesmas capacidades das outras crianças, porque eu não tinha os reflexos, eu não tinha todo o equilíbrio, eu não tinha toda a confiança de correr, eu acabei, durante boa parte da minha vida, negligenciando o cuidado com o meu corpo em prol da minha mente. Já que o meu corpo veio com defeito, era assim que eu pensava, tá, gente? Eu agora tenho que desenvolver
muito a minha mente para poder compensar isso. E esse pensamento eu levei até o final da faculdade. Então, na minha adolescência, por mais que eu tivesse contato com academia e odiasse cada segundo que eu passei ali dentro durante a minha adolescência, eu entendia que aquele ambiente não era para mim. Até porque dentro da academia de musculação, eu lá com os meus 15 anos, eu olhava em volta, via aquelas mulheres com silicone, bração, peitão, bundão e falava: eu não vou chegar aí nunca, porque eu tô pegando aqui 1 quilo e já tô morrendo. Como é que essa mulher tá pegando 20 quilos pra ficar com esse bração? Eu não vou chegar lá nunca. Eu nunca fui boa nisso, eu nunca fui boa em esporte. Gente, meu esporte favorito era queimada, porque era só fugir. Passou pra vôlei, pra handball, era uma negação. Eu nunca tive coordenação motora. Exercício físico não é pra mim. Abandonei a musculação e, mais uma vez, foquei só no desenvolvimento intelectual. Só no desenvolvimento das minhas capacidades mentais. Até que com quase 20 anos eu me olhei no espelho e eu tava 20 quilos acima do peso que eu deveria ter, apesar de ser alta. Eu tenho 1,70 m, na época eu tava pesando quase 80 quilos. Eu me senti extremamente cansada, extremamente estressada, extremamente fadigada. Eu não podia subir uma ladeira que eu ficava sem ar. Eu chegava da faculdade de atendimentos durante a manhã que a gente tinha durante o estágio e eu tava exausta. Uma exaustão não compatível com a minha idade ou com a minha rotina, mas sim com o meu sobrepeso. Então eu falei, mesmo não gostando, eu vou ter que entrar na academia. No meu prédio tinha academia, então eu comecei a frequentar lá e foi ótimo, porque aí, diferentemente de anos antes, quando eu entrei numa academia comum, eu não tinha com quem me comparar, porque academia de prédio é assim, né, gente? Não vai ninguém. É um marasmo, só junta poeira. E aí eu comecei a frequentar, fui pegando a rotina, fui me sentindo melhor, mais animada, até porque o nosso corpo produz moléculas da esperança, que assim são denominadas hoje em dia, que são enzimas, hormônios, enfim, diversas moléculas que atuam no nosso cérebro exatamente como os antidepressivos. Então, o nosso corpo, através das contrações musculares, ele é capaz de produzir um antidepressivo natural. E isso tudo foi me gerando motivação, foi me mantendo na rotina. Mas aí eu me mudei de prédio e esqueci que o meu corpo ia comigo, aonde quer que eu fosse. Abandonei novamente a musculação. E aí, no finalzinho da faculdade, eu comecei a ter módulos de pilates e a oportunidade também de dar estágio. Então, como eu tinha que ensinar ao outro como praticar o pilates, eu também comecei a praticar. Afinal de contas, né, eu tenho que experimentar para poder ensinar. Qual que é a melhor forma de você aprender? Você vivenciando. E aí eu comecei a perceber que o que me irritava em estar na musculação era, além do número infinito de repetições, eu desenvolver partes isoladas e não o todo. E aí no Pilates eu já podia desenvolver o todo. Eu tava ali trabalhando o braço, ao mesmo tempo eu trabalhava a perna, que ao mesmo tempo eu tinha que respirar, coordenar a contração de abdômen. Então, do pescoço para baixo, eu tava ativando todos os músculos possíveis. E ainda com a mente 100% focada no que eu tava fazendo. Era muito comum, enquanto eu tava assim, num ambiente de musculação, eu ficar barganhando comigo mesma. Olha, eu vou fazer 20 minutos de esteira, então eu vou botar aquela série que eu gosto pra poder tolerar os 20 minutos de esteira. Aí agora é musculação, então eu vou botar aquela playlist de música que eu gosto, porque olha essa música de academia que não dá. Aí saía da musculação. Então agora eu posso comer um docinho, já que, né, eu fui uma boa menina, eu fiz a esteira, eu fiz a musculação. Então eu mereço. E isso foi me atrasando, porque eu precisava emagrecer, eu precisava me sentir melhor, porque eu também não estava feliz com a minha imagem. E aí é uma questão pessoal minha, eu não estava feliz naquele momento. E aí eu estava me atrasando. Foi só quando eu parei e entendi que eu não precisava estar dentro de uma academia, que era um ambiente que eu não gostava, fazendo musculação, que existiam outras modalidades que iam me dar o benefício que eu tinha lá na musculação, mas que eu gostava. E aí sim eu engrenei de vez no Pilates. E nesse meio do caminho eu ganhei uma motivação a mais, que foi começar com o montanhismo. Eu nunca me identifiquei com esportes de bola, né, como eu já falei aqui com vocês, mas quando eu parei
e comecei a caminhar no meio da mata, comecei a ver que eu andava grandes distâncias e que eu conseguia superar a minha deficiência visual para poder ver se um degrau era muito alto, muito baixo, e eu comecei a me adaptar ao ambiente, é lógico que com a ajuda de amigos, é lógico que com a ajuda de algumas coisinhas tecnológicas, eu passei a entender que o meu corpo era poderoso sim. E aí deixou de ser só uma questão de saúde eu treinar o Pilates, passou a ser um treinamento com objetivo. Então, para mim, já não era mais só, eu preciso ficar mentalmente saudável, eu preciso ser produtiva, eu preciso praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu externalizo para os meus pacientes e para os meus alunos, para os meus amigos, para minha família. E passou a ser um treinamento. Eu tenho um objetivo, eu tenho que ficar forte, eu tenho que ficar saudável, eu tenho que ficar mais poderosa para realizar os meus sonhos de montanha. Enfim, virou um objetivo de vida ser cada vez mais poderosa fisicamente. E isso me traz satisfações até no meu meio profissional. Porque quando a gente tem um lazer e um objetivo pessoal que vai além de valores, além do dinheiro, você consegue ter uma satisfação ainda maior. Porque você concorda comigo que para a gente ter dinheiro existem muitos fatores que a gente precisa coordenar? E muitos fatores, às vezes, que não estão no processo e na hora de acontecer. E isso gera uma ansiedade e uma frustração muito grande na gente. Então, quando você tem objetivos físicos, mentais, você acaba conseguindo pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias vão te alimentando, vão te animando. E aí até as tarefas que são desagradáveis, você faz com mais prazer. E prazer é tudo que a gente busca na vida. E aí eu não tô falando só do prazer em relacionamentos. Eu tô falando do prazer de estar satisfeito. A gente ter satisfação é quando a gente está próximo dos nossos objetivos. A gente está na estrada para alcançar eles. Então a gente se sente satisfeito. Porque a gente produz, porque a gente sabe que a gente está na direção correta. E se você ainda não sabe, parte do básico. Eu preciso ter um corpo forte, saudável, para poder realizar o que quer que seja. Porque sem saúde, você concorda comigo que não dá para viajar, não dá para trabalhar, não dá para se relacionar, que são os principais âmbitos da vida do ser humano. E é exatamente a partir dessas esferas que existe a tríade poderosa, que é a tríade onde a gente trabalha a sua saúde, a sua família e relacionamentos e o seu trabalho. Com essas três modalidades bem desenvolvidas, com os objetivos bem estabelecidos, a felicidade é certa, porque você estará no caminho, sabendo aproveitar o caminho até o seu objetivo. Letícia, o meu objetivo é ter uma Ferrari. Então tá, você quer aproveitar essa Ferrari, não quer? Então a gente tem que cuidar da sua saúde, porque senão você vai se matar de trabalhar e vai comprar a tua Ferrari. Mas aí você não pode dirigir, você teve um AVC porque ficou estressado. Letícia, o meu sonho é ter uma Ferrari para viajar com a minha família. Aí você cuidou da sua saúde, você trabalhou para comprar a Ferrari, mas você não cuidou dos seus relacionamentos. Você se relacionou com uma pessoa que não somou com você. Você se relacionou com pessoas que só te sugaram. Você se colocou em ambientes que te deixaram doente emocionalmente. Então entende como que é bem relacionada essas três esferas da nossa vida? E é por isso que a gente tem que saber equilibrar muito bem essa tríade e não inverter a ordem. Primeiro você cuida da sua saúde, depois você cuida dos seus relacionamentos e depois do trabalho. Não dá para inverter. Quando a gente inverte, a gente perde qualidade de vida. E o que a gente mais vê no cenário hoje da saúde? Pacientes depressivos, pacientes ansiosos, pacientes hiperativos, pacientes em que as dores emocionais passaram para o físico. As insatisfações por estar distante dos seus objetivos, por não estar sendo produtivo, por estar cansado, por estar desmotivado, por estar fadigado, deixam longe do objetivo. O objetivo parece muito difícil, muito distante. Porque se aqui eu já estou exausto, imagina para chegar até a esquina.
eu não vou me mexer. A imobilidade, ela já é cientificamente comprovada como fatal para o nosso corpo. Quando a gente tem um paciente dentro do CTI, se a gente deixar ele lá parado, sem intervenção alguma, ele irá falecer. Então a gente sempre tem que estar mobilizando o físico desse paciente, a gente tem que estar fazendo manobras respiratórias nesse paciente, a gente tem que colocar ele sentado quando tem possibilidade, sentado para em pé, a gente tem que gerar movimento para esse paciente melhorar. A imobilidade gera lesões na pele, gera piora da respiração, gera atrofia muscular, e isso tudo também é para a nossa vida. Você só permanecer olhando, rolando o feed, o que os outros fazem, o que os outros vivem, o que os outros têm, vai te colocar mais perto como dos seus objetivos. E exatamente nesse ponto é que eu quero que você tenha um insight de quando você deixa de ser passivo e você passa a ser ativo. Você para de só desejar que as coisas aconteçam e você passa a trabalhar com o seu corpo em favor dos seus objetivos. Então, quando você está fazendo um exercício físico, você está lá na aula do Pilates, concentrado na sua respiração, na contração do corpo, além de você estar liberando lá as moléculas de felicidade, as moléculas de esperança, o antidepressivo natural que o nosso corpo produz, você está focado em você. Você, a partir do momento que cria a capacidade cognitiva de foco, você começa no seu trabalho, nos seus estudos a ser mais produtivo. No que você é produtivo, você consegue a promoção, você consegue passar no concurso, você consegue fazer aquele curso que você tanto queria, você passa a ganhar mais. E aí você passa a viajar, você passa a ser uma pessoa mais realizada, mais interessante para o outro. E aí, nesse meio do caminho, você também começa a trabalhar a sua cabeça para ter relações mais saudáveis, relações mais produtivas, relações mais resolvidas. E então, tudo começa a alinhar quando você escolhe o movimento. Quando você escolhe desenvolver o poder do seu corpo. O corpo e a mente andam juntos. O nosso corpo e a nossa mente vão com a gente do momento que a gente era lá uma criança que não sabia jogar vôlei, que não era boa em futebol, que não era boa em corrida, que só sabia fugir da bola, até hoje, uma mulher que tem um esporte favorito, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, que é satisfeita profissionalmente, apesar de estar na caminhada para os seus objetivos, e que tem bons relacionamentos, que tem boas amizades. E isso tudo se deve à minha escolha pelo autocuidado, pelo movimento, por entender qual que é a direção certa e colocar energia nela. Então, se você estar disposto a desenvolver o poder do seu corpo para transformar a sua realidade, vem comigo. Vamos juntos traçar a direção correta para você e aí colocar energia nesse caminho. E não ficar colocando energia em um monte de caminho que aí a gente dispersa e não chega a lugar nenhum. É preciso ter intenção, direção e colocar energia. O desafio da semana de hoje, segunda-feira, até a próxima segunda-feira, é você começar a avaliar como você enxerga o seu corpo. Esteticamente, você está feliz com ele ou não? Funcionalmente, eu consigo executar todas as tarefas que eu desejo? Eu consigo executar bem? Ou isso me traz dor, isso me traz incômodo, isso me traz sofrimento? O meu corpo está alinhado com a minha cabeça? Para eu executar os meus objetivos a curto, médio e longo prazo, o meu corpo acompanha isso tudo? Ou eu só estou focada no trabalho e estou deixando a saúde lá para depois? A gente vai refletir o que você está insatisfeito durante essa semana. Anote e deixe para o próximo episódio, onde a gente vai falar a fundo sobre a tríade que vai te deixar não só mais saudável, mas que vai transformar a sua realidade se você aplicar todos os conceitos da tríade poderosa no seu dia a dia. Não precisa investir dinheiro, não precisa fazer nada além de estar aqui
na próxima segunda-feira para a gente continuar esse trabalho de reflexão. Já se inscreve no canal se você está no YouTube, me segue lá no Instagram, doutora Letícia Monclaro. E se você está no Spotify, também já segue o podcast e deixe sua avaliação. Ou se você também está escutando por algum outro streaming, só deixar uma boa avaliação e indicar para os seus amigos. Obrigada por escutar até aqui. E agora eu vou adaptar uma frasezinha que eu uso muito nas aulas, em todo final de aula eu falo, e assim finalizamos mais uma aula de Pilates. Então aqui agora com vocês o nosso bordão de encerramento será: e assim finalizamos mais um podcast.